Você acha mesmo que tudo o que entra pela sua boca é só comida? Pois é aí que começa o engano. Tem alimentos que não alimentam, aprisionam. E não, isso não é sobre calorias ou dieta, é sobre controle espiritual. Porque o inimigo sabe, se ele dominar o seu apetite, ele bloqueia o seu discernimento. Ele não precisa possuir seu corpo, basta possuir sua vontade. O que você come pode estar te afastando da presença de Deus sem que você perceba. Pode estar silenciando sua sensibilidade espiritual, alimentando fortalezas emocionais e até abrindo brechas para opressões que você chama de cansaço, ansiedade ou falta de foco. A verdade, tem 3 alimentos específicos que o diabo usa como armas. E hoje eu vou te revelar quais são. Mas antes, deixa eu te dizer uma coisa. Esse vídeo não é sobre condenação, é sobre libertação. O que você vai descobrir aqui pode mudar sua forma de orar, de ouvir a voz de Deus e até de tomar decisões. Se você já sentiu que sua vida espiritual está travada sem motivo aparente, talvez o motivo esteja no seu prato. E quando você entender isso, tudo vai começar a se destravar. Antes de começarmos nosso tempo de hoje, quero te convidar a se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante para nós continuarmos esse trabalho voluntário e também faz com que o YouTube leve essa mensagem para mais pessoas que podem estar perdidas sem uma direção de Deus. Posso contar com você? Deus te abençoe. Agora, vamos à palavra. Tem coisas que a gente come e nem imagina o impacto que aquilo pode ter, não só na saúde, mas na alma. Alimento na Bíblia nunca foi só nutrição. Desde o Éden, o que se come tem poder de abrir ou fechar portais espirituais. Em 1 Coríntios 6:12, Paulo alerta que nem tudo que é lícito convém. E pior ainda, certas escolhas alimentares podem nos dominar. Já pensou que talvez aquela compulsão por determinados sabores esteja, na verdade, segurando sua vida espiritual? Não se trata de demonizar o prato do almoço, mas de perceber que há padrões alimentares que vão além da biologia. Quando alguém diz, eu não consigo viver sem isso, vale perguntar, isso é necessidade ou escravidão? O diabo sabe que o estômago é uma porta. Ele usou isso com Eva e tentou com Jesus. Mateus 4:4 nos lembra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A fome da alma não se resolve na padaria. Alimentos carregam memórias, hábitos e até traumas emocionais. Quem nunca descontou uma angústia numa barra de chocolate? Mas o problema começa quando o alimento vira muleta emocional e espiritual. É aí que o discernimento precisa entrar. Será que aquilo que a pessoa chama de conforto não é, na verdade, uma prisão? A Bíblia fala muito sobre temperança e domínio próprio, 2 frutos do espírito negligenciados à mesa. A cultura moderna elevou certos alimentos a quase uma adoração. Não é exagero. Tem gente que planeja o dia inteiro em torno do que vai comer. Isso é liberdade? Ou será que é uma forma sofisticada de cativeiro? Quando o apetite governa, o espírito se cala. E sabe o que é pior? Isso acontece sutilmente. Um refrigerante hoje, um fast food amanhã, e quando se percebe, a vontade de Deus já não é mais o centro da vida. O paladar é. Vamos pegar um exemplo prático. Uma pessoa que toda noite sente vontade de comer doce, mesmo sem fome. Isso parece inocente, mas se repete há anos. O que ela nunca percebeu é que esse ritual está impedindo o jejum, afetando o sono e cortando momentos de oração. O que começou como um hábito virou uma fortaleza. Como diz 2 Coríntios 10:4, temos armas espirituais para destruir fortalezas, mas primeiro é preciso reconhecer que elas existem. Alguns alimentos, além de nocivos ao corpo, operam como anestésicos espirituais. Eles mexem com o humor, com a disposição e enfraquecem a vigilância.
Lembra dos discípulos que não conseguiam orar com Jesus no Getsêmani? Parte da fraqueza espiritual é alimentada, literalmente. Quando o corpo está pesado, o espírito não reage com clareza. O adversário sabe disso e investe pesado em sistemas que viciam a mente e o paladar. Não por acaso, o povo de Israel recebeu direções alimentares específicas. Deus sabia que o que entra no corpo afeta o discernimento. Em Daniel 1, o profeta recusou os manjares do rei e escolheu vegetais e água. Resultado? Sabedoria 10 vezes maior que os outros. Será coincidência? Ou será que há um segredo aí que o mundo moderno esqueceu? A disciplina à mesa gera clareza na alma. Aliás, a maioria das tentações que enfrentamos começa por um desejo inofensivo. E muitos desses desejos são estimulados por comida. A serpente no Éden não trouxe uma arma, trouxe um fruto. O que parecia agradável aos olhos abriu a porta para a queda. Isso nos ensina que o inimigo ainda atua onde há apetite desgovernado. Quem não governa o prato, dificilmente governará o espírito. A boa notícia é que isso pode ser revertido, mas não com dieta da moda ou promessas de emagrecimento relâmpago. A mudança começa com oração, com jejum, com estudo da palavra de Deus. É discernindo o alimento com os olhos do espírito que a libertação começa. Quando o crente ora antes de comer, não é ritual religioso. É blindagem espiritual. E talvez, no fundo, seja essa a chave que muitos estão procurando. A verdadeira força espiritual não nasce apenas no monte da oração, mas também na escolha que se faz na feira, no supermercado, na cozinha. E se for verdade que o alimento pode escravizar, o que acontece quando o corpo, esse templo do Espírito Santo, é usado sem consciência? Desde o começo, Deus nunca quis habitar em templos feitos por mãos humanas. Ele escolheu algo infinitamente mais profundo: o corpo. Quando a Bíblia diz que somos templo do Espírito Santo, não é poesia bonita, é responsabilidade espiritual. 1 Coríntios 6,19 nos lembra que não somos donos de nós mesmos. E se o templo é dele, então tudo que entra nele importa, inclusive o que comemos. A maioria das pessoas pensa em pecado como algo visível, escandaloso, mas a negligência com o corpo também entristece o espírito. Quando alguém trata o próprio corpo como depósito de excesso, de descontrole, de indulgência, está abrindo brechas espirituais. Não é só colesterol, é insensibilidade espiritual. Como ouvir a voz de Deus se o altar está sujo, intoxicado, sobrecarregado? A verdade é dura, mas libertadora. O inimigo não precisa destruir o templo se conseguir envenenar seus fundamentos. E sabe como ele faz isso? Um hábito aqui, outro ali, até que a pessoa passa a viver no automático. Ela ora sim, mas ora cansada, apática, sem foco. A Bíblia está aberta, mas os olhos pesam. Não é só sono, é intoxicação espiritual mascarada de rotina. Já percebeu como o corpo reage quando você jejua? Como se torna mais sensível? Como a mente fica mais clara? É como se os canais com o céu se abrissem. Isso porque, ao cuidar do templo, você ativa uma antena espiritual. Quando o corpo está limpo, a alma escuta melhor. Isso não é superstição, é realidade espiritual. E muitos estão vivendo em modo silencioso, sem saber por quê. O templo foi feito para adoração, não para acúmulo de lixo. E isso inclui o que entra pela boca, mas também o que entra pelos olhos e ouvidos. A comida que você consome, o entretenimento que você assiste, as músicas que alimentam seu dia, tudo isso influencia a atmosfera interna do seu templo. Quer santidade? Comece limpando o altar. E o altar é o seu interior. Vamos a um exemplo? Imagine alguém que vive sentindo peso espiritual, angústia, fadiga constante. Já pensou que talvez não seja ataque espiritual, mas sobrecarga física?
Açúcar em excesso, gorduras, alimentos industrializados, tudo isso bagunça os hormônios, afeta o sono e turva o discernimento. E quando o discernimento falha, a vontade de Deus se torna inaudível. Não é coincidência que os sacerdotes no Antigo Testamento tinham cuidados rigorosos com o templo. Cada detalhe importava. Era azeite puro, utensílios santificados, vestes limpas. Por quê? Porque o lugar onde Deus habita não pode ser comum. Hoje você é esse lugar. Então, o que tem oferecido como alimento ao altar da sua alma? Quem cuida do corpo por vaidade, colhe vaidade. Mas quem cuida por reverência, colhe glória. O Espírito Santo não exige perfeição estética, mas santidade interna. E ela começa quando você diz: Senhor, esse corpo é teu. Me ajuda a tratá-lo como templo, não como depósito de desejos. Essa oração simples, mas sincera, pode iniciar um processo de restauração física e espiritual. Esse cuidado também se reflete na forma como lidamos com vícios ocultos. Não precisa ser álcool ou cigarro. Basta aquele alimento que a pessoa não consegue recusar. O corpo não manda no crente, é o Espírito quem guia. Mas quando o corpo domina, o templo vira mercado. E Jesus, quando viu isso no templo físico, fez o quê? Expulsou tudo que era profano. Então, se o corpo é templo, cada refeição é um culto. Cada escolha alimentar é uma oferta. E se for assim, o que você tem colocado sobre esse altar? O Espírito Santo quer habitar em plenitude, mas não divide espaço com a negligência. Talvez seja hora de fazer uma faxina, porque no fim das contas não basta ter o templo, é preciso consagrá-lo de verdade. Pouca gente sabe, mas o açúcar tem um papel silencioso na guerra espiritual do nosso tempo. Ele é doce na boca, mas amargo na alma. E não se trata só de saúde física, é sobre como essa substância domina, entorpece e até bloqueia conexões espirituais. 1 Coríntios 6,12 já alertava: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E se o açúcar estiver te dominando, o espírito não está no controle. O açúcar age como uma droga, ativa o sistema de recompensa do cérebro, libera dopamina, gera prazer imediato e depois culpa, cansaço, apatia. É um ciclo vicioso que afeta o corpo e a mente. E, por consequência, afeta o espírito. Já percebeu como a oração fica mais difícil depois de uma comilança? Como a mente dispersa? Não é coincidência, é interferência. Existe um padrão aqui. O inimigo sempre usa o prazer como isca. O fruto proibido no Éden, o pão na tentação de Jesus, os manjares de Nabucodonosor para Daniel. Hoje ele embala isso em caixas coloridas, com slogans sedutores, e entrega nos mercados e aplicativos de entrega. E muitos mordem essa isca achando que é só um docinho. Mas é um laço disfarçado. Veja o caso de quem acorda já pensando em açúcar. Café com leite condensado, pão com geleia, bolacha recheada. Isso não é só costume, é dependência. A pessoa mal começa o dia e já está espiritualmente embotada. A mente fica lenta, a alma inquieta e o discernimento se apaga como uma vela exposta ao vento. E quando o discernimento falha, as escolhas seguem o estômago, não a vontade de Deus. Mateus 4,4 nos lembra que a verdadeira nutrição vem da palavra de Deus e não de estímulos momentâneos. Só que o açúcar se apresenta como recompensa, um prêmio depois do esforço, um alívio depois da dor. Mas cuidado, o alívio que não vem do céu pode virar prisão. E esse tipo de prisão é perigosa porque é doce. Ela não grita, ela seduz. Muitos se perguntam por que não conseguem se manter firmes em oração ou ter constância na presença de Deus. A resposta pode estar no prato. O excesso de açúcar bagunça o sono, drena a energia, irrita os nervos. O corpo vira um campo de guerra química
E o espírito, por mais disposto que esteja, não encontra uma casa em paz para habitar. E o mais sério, a maioria dos alimentos industrializados carrega açúcar disfarçado. Molhos, pães, enlatados, até produtos fit. O inimigo é astuto. Ele não entra pela porta da frente. Ele se esconde no rótulo. E enquanto o crente se entope de glúten, xarope de milho e aditivos, a alma vai ficando cada vez mais surda à voz do Espírito Santo. Há um testemunho clássico. Pessoas que fizeram jejum de açúcar e viram uma transformação absurda na vida espiritual. Mais clareza, mais sensibilidade, mais poder nas orações. Isso não é sobre dieta, é sobre libertação. Quando o corpo para de ser refém do prazer, o espírito começa a respirar. E aí a presença de Deus flui com liberdade. Se alguém quer começar a romper com isso, um bom início é o jejum. Mas não um jejum qualquer, um jejum com propósito, com oração e leitura da Bíblia. Substitua o açúcar por frutas naturais, por momentos de gratidão, por louvor. No começo é difícil, mas em poucos dias o paladar muda, e o espírito também. A fome da alma não se sacia no supermercado. E talvez o maior sinal de escravidão esteja na frase: eu não consigo viver sem. Porque onde não há domínio próprio, há espaço para o domínio do inimigo. Mas quem entrega até o paladar nas mãos de Deus, experimenta uma liberdade que o mundo não conhece. E isso nos leva a uma questão mais profunda. Será que há alimentos que carregam mais do que calorias? Nem todo alimento vem só com sabor. Alguns carregam histórias, pactos, intenções espirituais. Parece exagero? Não é? A Bíblia está repleta de exemplos onde comidas foram consagradas a ídolos. E isso não terminou no Antigo Testamento. 1 Coríntios 10:20 afirma: as coisas que os gentios sacrificam, é aos demônios que as sacrificam. E sim, muitos ainda comem sem discernir o que estão ingerindo espiritualmente. Você já ouviu falar de alimentos que foram oferecidos antes de chegar ao consumidor? Isso é mais comum do que parece. Existem culturas onde se consagra doces, bebidas, carnes a entidades espirituais. E o pior, muito disso se tornou moda. Tem gente comprando guloseimas exóticas em feiras místicas sem saber que está levando para casa mais que açúcar, está levando carga espiritual. O alimento pode ser um veículo de bênção ou de opressão. É como uma carta. Depende de quem escreveu, com que intenção e para quem foi enviada. Já pensou em orar antes de comer não só para agradecer, mas para discernir? Em Marcos 16:18, Jesus diz que nada nos fará mal se estivermos sob sua autoridade. Mas a oração antes da refeição precisa ser mais que formalidade. Precisa ser blindagem espiritual consciente. Vamos pensar em um exemplo prático. Imagine um chocolate artesanal comprado numa loja esotérica com rótulo de energia da lua cheia ou consagrado à deusa tal. Pode parecer inofensivo, só marketing, né? Mas e se não for? E se houver ali uma intenção real, um envio espiritual, um convite para abrir portas que Deus fechou? O diabo não precisa de grandes rituais, ele só precisa de legalidade. A Bíblia ensina, em Atos 15:29, que os cristãos devem se abster de comidas sacrificadas a ídolos. Isso não é apenas um detalhe cultural, é proteção espiritual. Quando alguém consome algo dedicado a outra entidade, ela entra em acordo, ainda que inconsciente. E no mundo espiritual, ignorância não isenta de consequência. É por isso que o discernimento precisa ir até o prato. Sabe aquela sensação de peso, de confusão, que às vezes surge do nada? Em alguns casos, não é emocional, é espiritual. Pode ter sido gatilhada por algo ingerido. Não é regra, claro, mas não dá para viver na superficialidade. O mundo espiritual está em movimento constante. E se o inimigo pode usar o paladar para contaminar o espírito, ele vai usar. Além disso, há empresas inteiras que operam sob consagrações. É só pesquisar. Alguns restaurantes, marcas de bebida,
ou doces têm como fundadores pessoas que abertamente praticam o ocultismo. Será que isso não interfere naquilo que é produzido? A palavra nos manda examinar tudo. Comer de qualquer fonte é como beber água de um poço sem saber quem passou por lá antes. Outro detalhe sutil: alimentos com símbolos ocultistas, embalagens com ícones de outras religiões, ingredientes usados em rituais. Muitos ignoram isso porque não acreditam, mas no mundo espiritual, o que vale não é no que você crê, é no que você consome e com o que concorda. Acordo espiritual não exige fé, exige acesso. Quer começar a se proteger? A dica é simples e prática. Ore antes de comprar, antes de preparar, antes de comer. Peça discernimento. Pergunte ao Espírito Santo: Senhor, isso te agrada? A resposta pode não vir como um trovão, mas virá como paz ou inquietação. Aprenda a ouvir. E se for preciso, descarte. Não tenha medo de ser radical onde Deus é claro. Porque no fim das contas, a batalha espiritual é vencida nos detalhes. Não é só sobre grandes decisões, mas sobre hábitos diários, inclusive o que entra no seu prato. E isso nos leva a pensar: se há alimentos que abrem portas, quais práticas podem fechar essas portas e nos devolver autoridade espiritual? A maioria das pessoas pensa no jejum como algo religioso, mas ele é muito mais que isso. Jejum é uma arma secreta, uma chave de guerra que ativa realinhamento espiritual. Não é dieta nem punição, é disciplina santa. Jesus jejuou antes de começar seu ministério público. E quando os discípulos não conseguiam expulsar certos demônios, ele foi claro: essa casta não sai senão com oração e jejum. Mateus 17:21. O jejum afasta a carne e aproxima o espírito. Ele silencia os ruídos internos causados pelo excesso de comida, de distrações, de estímulos. Quando a fome física se impõe, a fome da alma grita, e é nesse grito que o céu responde. Por isso, quando você jejua, não está apenas deixando de comer, está posicionando o seu corpo como servo do Espírito, não como senhor da vontade. E disciplina é o que sustenta o que o jejum inicia. De nada adianta jejuar hoje e ceder ao descontrole amanhã. Disciplina é o solo onde a autoridade espiritual floresce. Paulo disse em 1 Coríntios 9:27, subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quem domina o corpo está pronto para resistir ao diabo. Exemplo prático: comece pequeno. Escolha um dia da semana para jejuar até o meio-dia. Durante esse período, desligue o celular, medite na palavra, faça orações específicas. Aos poucos, seu espírito vai criando resistência, força, maturidade. Jejum sem direção é só passar fome. Mas jejum com propósito é escudo contra ciladas espirituais. Outro ponto importante: o jejum revela aquilo que realmente governa o seu interior. Quando você se priva de algo, a carne grita. E nesse grito, você descobre vícios ocultos, paixões desgovernadas, apegos silenciosos. O jejum não serve apenas para receber respostas. Ele serve para expor o que precisa ser arrancado. É como uma faxina espiritual profunda. Tem gente que tenta expulsar demônios, mas não consegue dominar um chocolate. E não é exagero. Quem não domina o apetite físico, dificilmente domina áreas mais complexas da vida. O jejum, quando praticado com oração e discernimento, devolve ao espírito o lugar de comando. Ele prepara o crente para resistir, para discernir, para romper. Não existe avivamento sem sacrifício. Os grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia jejuavam. Esther jejuou antes de interceder por seu povo. Daniel jejuava por revelações. Jesus jejuou por 40 dias antes de enfrentar o inimigo no deserto. O jejum não enfraquece, ele fortalece. Mas só entende isso quem pratica. E quem pratica, vence.
E por falar em vencer, jejuar por libertação alimentar é uma prática poderosa. Quando você jejua justamente daquilo que mais te controla, doces, cafeína, comidas específicas, você está quebrando fortalezas. Isso não é força humana, é graça ativada pelo Espírito. Comece com 3 dias sem açúcar, acompanhados de oração, e veja como sua mente clareia e sua alma se alinha. O problema é que muitos querem a libertação sem pagar o preço. Querem o poder espiritual, mas não querem o silêncio, a renúncia, a disciplina. E sem esses ingredientes, não há autoridade. O Espírito Santo se manifesta com mais intensidade em vasos disponíveis. E um corpo disciplinado é um convite constante à presença de Deus. E talvez, ao olhar para sua rotina, você perceba que tem faltado exatamente isso: entrega diária. Não de palavras, mas de controle. E o jejum é o primeiro passo. Porque quando o crente se recusa a alimentar a carne, ele alimenta o espírito. E o que vem depois disso? Uma transformação que vai muito além do físico e que começa na próxima escolha que você fizer. Toda transformação verdadeira começa com uma entrega. E quando se fala de alimentação, essa entrega vai muito além da estética ou da saúde. Ela é espiritual. Rendição alimentar é quando você diz: Senhor, até o que eu como está nas tuas mãos. E não é exagero, é maturidade. Porque o crente maduro não escolhe o alimento pelo gosto, mas pela vontade de Deus. A palavra de Deus nos ensina que devemos fazer tudo para a glória do Senhor, inclusive comer e beber. 1 Coríntios 10:31. Então, o prato do dia pode ser uma oração respondida ou uma legalidade aberta. Quando o alimento é consagrado, quando vem com gratidão, com temor, com consciência, ele nutre mais que o corpo, ele edifica o templo. Muita gente quer mudança, mas não quer abrir mão do que alimenta a alma de forma errada. Querem libertação sem renúncia, milagre sem ajuste, transformação sem rendição. Mas a fé verdadeira exige atitude. E uma das mais profundas é essa: render os apetites, as vontades, os prazeres à cruz. Isso é morrer para a carne. E quem morre para a carne vive em plenitude no espírito. Vamos ao prático? Comece olhando sua despensa com os olhos da fé. Quais alimentos estão ali por impulso, por vício, por tradição, mas que não edificam? Quais têm roubado sua energia, sua disposição, sua comunhão? Tire um tempo de oração diante de Deus e peça que Ele te mostre o que precisa sair. E quando souber, tire. Isso é rendição em ação. Há pessoas que acham que não conseguem viver sem certos alimentos. Mas já experimentaram viver com o Espírito Santo dominando seus desejos? É libertador. E mais, isso cria uma consistência espiritual que se espalha por outras áreas. A pessoa que aprende a dizer não ao açúcar, por exemplo, aprende a dizer não ao pecado, à procrastinação, ao comodismo. A rendição alimentar não é um evento, é um estilo de vida. É o crente que ora antes de comer, que jejua com intenção, que compra com discernimento, que não vive pelo paladar, mas pelo propósito. E isso atrai a presença de Deus de uma forma intensa. Porque o céu responde quando alguém entrega até aquilo que parece pequeno, mas carrega um grande domínio por trás. Essa mudança de hábitos alimentares, feita em oração, afeta até o ambiente da casa. Há mais leveza, mais clareza, menos conflitos. O corpo responde, a mente agradece e o espírito se abre. E quando o espírito encontra espaço, ele age. Coisas que antes pareciam travadas começam a fluir, porque o canal foi desobstruído. E muitas vezes o entupimento era só um costume alimentar mal resolvido. Rendição também significa abrir mão do controle. Reconhecer que você não dá conta sozinho, que precisa da ajuda do Espírito para escolher, resistir, perseverar. E é aí que o milagre acontece.
Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E quando a graça entra, até o paladar muda. O que antes era tentação se torna repulsa. O que antes era rotina vira culto. Muitos querem que Deus mude suas vidas, mas se recusam a mudar a forma como tratam o próprio corpo. Como ele vai confiar mais se você negligencia o básico? A vontade de Deus se revela também na forma como você come, jejua, consome. O alimento é um ato de adoração disfarçado. E quem rende até isso está dizendo: Senhor, reina em tudo. Porque no fim, a transformação verdadeira começa quando você decide sair do automático, quando reconhece que até a colher na sua mão pode ser guiada por Deus. E isso abre caminho para experiências novas, mais profundas, mais reais. Agora, a pergunta que não quer calar é: se você se render, o que será que o céu vai liberar? Agora me responde com sinceridade: quantas decisões erradas você já tomou com o estômago cheio, mas o espírito vazio? Quantas vezes você sentiu peso, angústia ou confusão e nunca parou para pensar que isso poderia estar ligado ao que você anda colocando no prato? O que parecia inofensivo, na verdade, estava alimentando cadeias invisíveis. Mas agora você sabe. E saber é o primeiro passo para se libertar. A pergunta é: você vai continuar se rendendo ao paladar ou vai entregar até isso nas mãos de Deus? Vai viver refém do açúcar, da compulsão, do só hoje? Ou vai experimentar o que é ser guiado pelo Espírito até nas pequenas escolhas? Porque quem domina o próprio apetite está pronto para dominar gigantes espirituais. Mas quem se rende ao vício perde a autoridade no mundo invisível. Então, que tal começar hoje mesmo? Revise o que tem na sua geladeira, na sua despensa e na sua alma. Pergunte a Deus o que precisa sair. Inicie um jejum. Busque direção. Alinhe o corpo ao céu. Porque uma simples mudança alimentar pode ser o gatilho que falta para destravar tudo aquilo que você tem orado há meses. Deus só precisa de um passo de fé. Ele faz o resto. Agora te convido a orar, pedindo ao Espírito Santo força, libertação e graça para jejuar e vencer os vícios ligados à alimentação. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos agora diante de Ti com um coração sincero e quebrantado. Reconhecemos que muitas vezes temos deixado nossos apetites falarem mais alto do que a Tua voz. Nos rendemos aos prazeres da mesa, aos hábitos descontrolados, às vontades da carne que silenciam o Teu chamado. Mas hoje, Espírito de Deus, clamamos, nos fortalece. Vem nos libertar das cadeias invisíveis que o inimigo colocou no nosso paladar. Abre os nossos olhos espirituais para enxergar que há alimentos que nos afastam da Tua presença. Dá-nos discernimento para rejeitar o que não Te glorifica e coragem para abrir mão do que tem nos controlado. Tira de nós a dependência do açúcar, do excesso, dos vícios disfarçados de costume. Ensina-nos a jejuar com propósito, com reverência, com paixão pela Tua presença. Que cada jejum não seja um esforço humano, mas um sacrifício vivo, agradável a Ti. Dá-nos força quando a carne gritar. Dá-nos foco quando a tentação vier. E dá-nos fome, não de comida, mas da Tua palavra, como Jesus nos ensinou, que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da Tua boca. Espírito Santo, visita agora cada pessoa que está lutando contra um vício alimentar, uma compulsão, uma tristeza que ela tenta calar com comida. Toca nesse lugar de dor e transforma em lugar de cura. Que toda ansiedade que gera descontrole seja levada cativa à obediência de Cristo. Que toda escravidão caia por terra agora, em nome de Jesus. E que a partir de hoje, nossos pratos sejam consagrados, nossas escolhas sejam alinhadas à Tua vontade e nossos corpos sejam verdadeiros templos onde Tu tens prazer em habitar. Nos guia, Espírito Santo, passo a passo, refeição por refeição,
que cada escolha seja um ato de adoração a Deus. Em nome de Jesus, amém. Agora, irmãos, quero te pedir algo muito importante. Por favor, se inscreva aqui no canal. A sua inscrição é muito importante para nós e principalmente para Deus, pois quanto mais inscritos no canal, mais vidas serão alcançadas. Esse canal precisa do seu apoio. Você estará ajudando na missão de levar esperança, fé e transformação através da palavra de Deus a milhares de pessoas. Não pense que a sua inscrição é algo pequeno, sem valor. O que você faz aqui é parte da grande obra que Deus está realizando. Se você já é inscrito, sinta-se orgulhoso. Você é parte dos que mantém a lamparina acesa para outros encontrarem o caminho. Mas se ainda não é inscrito, reflita. Por que deixar para depois aquilo que pode abençoar vidas agora? Posso contar com você? Glórias a Deus! Não guarde para si o que Deus te entregou hoje. Um simples compartilhamento pode ser o sinal que alguém vinha suplicando em oração. Permita que a paz de Deus, que excede todo entendimento, te envolva completamente. Que o Senhor te abençoe, que Ele te fortaleça para cada nova decisão e que te conduza com alegria pelo melhor caminho que Ele já preparou. Até o próximo encontro, onde novas verdades e revelações nos esperam, em nome de Jesus.